Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou tentar ser o mais breve possível e será apenas um relato em que eu tive a minha primeira experiência de serviço. Nesse caso, foi um serviço informal, não foi um serviço de CLT, mas futuramente eu posso fazer um vídeo sobre o meu primeiro serviço de carteira assinada. Na época eu tinha 18 anos e eu já tinha completado o ensino médio com 16 anos. E infelizmente, eu não sei o que é que eu tinha na cabeça, porque no ensino médio, ensino fundamental, eu vivia basicamente que nem um mochileiro médio, em que eu passava a maior parte dos meus dias, todos os meus dias, simplesmente jogando, me encontrando com meus amigos, brincando na rua, passeando em praça de noite, essas coisas que todo mochileiro médio costuma fazer, que é basicamente ficar vagabundando e zoando por aí, né? Me arrependo profundamente nisso hoje, que tenho 20 anos, e passei, depois que eu terminei o ensino médio com 16 anos, eu fiquei até com 17 absolutamente fazer nada em relação a desenvolvimento nisso. Quando eu completei 18 anos, já começou a cair aquela pressão familiar para cima de mim, que eu precisava estudar para um concurso, focar em um concurso, então nos meus estudos, procurar uma faculdade ali, pelo menos procurar um emprego. Começou toda essa pressão familiar, né, que é bem comum que acontece. Aí nisso daí eu fui ver, né, o que é que tinha disponível no mercado de trabalho para um rapaz de 18 anos que não tem basicamente nenhuma experiência no mercado de trabalho. Aí nisso eu fui imprimir alguns currículos lá, tava fazendo já um cursinho ali de informática básica, que inclusive eu não tinha ainda, e imprimi alguns currículos e fui deixar em algumas lojas que tinham disponível lá na minha cidade, que é uma cidade simplesmente do interior do Maranhão, de 15 mil habitantes, bem pequena, e que o máximo que tem são lojas de móveis, lojas de material de construção, ou então entregar gás, entregar água, né, trabalhar na feira de supermercado, então trabalhar em comércio, né? E aí, quando eu tiver essa disposição de procurar serviço, eu já tinha determinado que eu não me sujeitaria a nada extremamente humilhante, até porque mesmo os meus pais sendo pais humildes, em que não tinha nem um pouco de estabilidade financeira, meu pai sendo predeiro fazendo beco e minha mãe sendo merendeira, ganhando R$ 300 por mês, eu também sendo baixa renda, e sem a mínima ideia do que eu estava fazendo. Eu só sabia que eu não ia me sujeitar a trabalhar em comércio, né? Passar o dia todo colocando arroz, carregando fardo de arroz, essas coisas aí. Aí nisso eu deixei os currículos em lojas, né? De venda de móveis, em algumas lojas de material de construção, em óticas, de óculos, para trabalhar como vendedor, então atendente, que era o que eu estava buscando, né? Nisso eu fui chamado, depois de passar uma semana, né, entregando o currículo, eu fui chamado para trabalhar em um supermercado. E aí eu fiquei até meio receoso em ir lá fazer essa entrevista, só que chegando lá, eles me falaram que eu seria chamado para trabalhar não no supermercado, mas sim uma filial de materiais de construção que eles tinham um pouco afastado do centro da cidade, né? E aí eu aceitei e fui lá fazer essa entrevista. E lá eu basicamente tinha entrado em um negócio que era um negócio familiar, em que tinha um supermercado e eles tinham uma filial, né? Que é uma loja de materiais de construção. E aí na entrevista, basicamente, eram os dois filhos do dono, né? Desse supermercado, que eles têm um pouco mais de 22 anos e a outra irmã dele tem uns 25 por aí, em que fizeram a minha entrevista lá e a entrevista se iniciou eles fazendo pergunta para mim, qual era as minhas perspectivas, né, de futuro, o que é que eu estava buscando, porque qual era o motivo que eu estava buscando trabalhar ali e tudo mais. Aí eu comecei a responder aquelas coisas que a gente costuma decorar, né, vendo vídeos aí no YouTube, que eu estava procurando crescer, estava procurando ter uma primeira experiência no mercado de trabalho para poder me entregar e tudo mais. E nisso eles fizeram uma pergunta muito interessante, que eu vou até fazer questão de destacar aqui, eu não vou falar a entrevista toda, mas eles nos fizeram a seguinte pergunta, perguntaram quais os pontos que eu não gostaria que existissem no ambiente de trabalho. Aí eu rapidamente respondi de que eu não teria nenhum problema assim, porque eu seria muito desenrolado em qualquer coisa, mas tinha um ponto que eu gostaria de destacar, que seria sobre eu não gostar nem um pouco de ser mandado para fazer uma tarefa que não foi combinada ali durante a entrevista ou então no contrato. E eu não falei sobre desvio de função durante a entrevista, né? Mas aí eu falei de uma forma que deram para eles entender que eu não gostaria de passar por esse tipo de coisa. E aí eles consentiram, compreenderam, né? E aí eu acredito que eu fui chamado sim para trabalhar nessa loja lá de materiais de construção, até porque eu falei, né, que meu pai era pedreiro, eles perguntaram qual era o serviço, né, dos meus pais. E aí eu falei que meu pai era pedreiro, eu acho que eles devem ter entendido que eu conhecia, né,
sobre materiais de construção, essas coisas aí, só que eu não conhecia nem um pouco, até porque eu nem tinha uma relação tão próxima com meu pai. E também não tinha nenhum interesse em trabalhar em ajudar ele de ajudante de pedreiro, de auxiliar de pedreiro, né? Então é uma coisa que eu me arrependo profundamente hoje. E nisso eu fui chamado para trabalhar lá, fiquei uma semana, até aí tava tudo bem. Porque eles tinham me falado que eles estavam precisando mais de vendedor, né? Para poder fazer atendimento, vender os materiais e tudo mais. Na primeira semana foi exatamente isso que eu fiz. Eu atendi as pessoas lá, atendi os clientes, mostrava os produtos e fazia a venda, né? Só que aí, na segunda semana eu fui chamado para suprir a vaga de um funcionário lá do supermercado que tinha saído e lá no supermercado estava precisando muito, porque estava em processo de reforma. Com a chegada de novas mercadorias, estavam precisando de pessoal lá e para essa vaga aí, né, não ficar aberta, eles me chamaram, até porque nessa loja de materiais de construção tinha dois vendedores, eu e o meu colega de trabalho. Só que aí eu, infelizmente, fui chamado para trabalhar no supermercado, coisa que eu não queria. Inclusive, chegando lá no meu primeiro dia, eu até que aceitei, porque eles me falaram que seria apenas uma semana, né, suprindo a vaga lá do funcionário que tinha saído do supermercado. Aí eu aceitei, só que eu deixei claro que eu não gostaria de trabalhar lá no supermercado e ficar lá fazendo reposição de material, carregando fardo de cimento, essas coisas assim. E aí eles já até me olharam assim e ficaram meio que imaginando, né, várias coisas que eu não sabia o que era. Mas eu já imaginava o que seria. Eles deveriam com certeza estar pensando que, esse cara aqui ele não é bobo não. Provavelmente eles deveriam estar pensando nesse tipo de coisa, porque eu sou uma pessoa bem direta e sincera, né? Gosto de respeitar todo mundo, mas eu não tenho vergonha de falar o que eu estou pensando, até porque não tem nenhum problema nisso. Claro que não seja, desde que não seja algo assim sem noção. Nem nisso. Fiquei trabalhando nesse supermercado durante uma semana e odiei, simplesmente. Fora que eles mandavam fazer várias tarefas que não tinha nada a ver, mandava eu ir buscar encomenda em loja de roupa que os donos compravam, mandava eu dar carona para eles, isso no horário de serviço, né? E aí tinha outra questão também que não me agradou muito, foi que eles queriam que eu trabalhasse o dia todo sem intervalo, que eu chegasse às 7 horas da manhã para poder abrir, né, a loja e ficar até 6 horas da noite. Que eu pegasse direto e não tivesse nem intervalo de almoço, sem nem ao menos eles me oferecer uma alimentação nem nada. Pediram para mim isso, aí eu neguei, falei que não, que isso não seria possível, porque eu não tenho esse costume de trabalhar dessa forma. E ainda mais com o salário que eu tava ganhando, que era R$ 800, coisa que eles faziam se aproveitando, né? Porque lá é uma empresa de alta rotatividade onde o funcionário simplesmente não fica, porque as condições são precárias e o salário é basicamente R$ 800 por mês, trabalhando basicamente 10 horas por dia. Isso aí é algo até assim maquiavélico que eu vejo. Aí nisso eles concederam, né? O meu intervalo de uma hora de almoço, das 12 até uma hora da tarde. Aí quando passou uma semana eu perguntei, né, porque eu ainda estava lá e não tinha sido chamado para voltar a trabalhar na loja lá, afastada de materiais de construção, né? Eles me falaram que eles não tinham encontrado nenhuma pessoa para trabalhar no supermercado ainda, que estava difícil, e que enquanto não encontrasse, né, uma pessoa para trabalhar no supermercado, eu devia ficar lá. Aí nisso eu esperei, né, alguns dias, aí passou 5 dias e simplesmente no meu horário de almoço, quando eu já estava quase saindo, eles sabendo disso, os donos pediram para me ajudar a levar algumas coisas na moto, né? Na carroceria da moto que a avó deles, a mãe deles, dos donos, estava fazendo mudança. E eles pediram que eu carregasse, né? No meu horário de almoço, a mudança dela na moto. Aí eu olhei para isso e fiquei meio assim. Só que antes de subir na moto para poder ir lá, né? Eu peguei meu celular e simplesmente tirei uma foto lá da carruagem. Porque o que que eu ia fazer? Eu ia pegar essa foto que eu tirei da carruagem, ia mandar para os irmãos mais velhos lá que fizeram a entrevista comigo, dizendo, né? Olha aqui, ó. Eles pediram para eu fazer isso, eu vou fazer. Mas prestem bem atenção no que está acontecendo. Isso daqui não está certo. Porque eu sabia que se eu recusasse, eles já ficariam meio que queimados comigo, né? E eu peguei e mandei essa foto lá no WhatsApp para um dos irmãos lá, mais velho, que eu era mais próximo, e disse, ó, esse daqui não tá certo. Aí um dos donos lá dessa loja lá do supermercado viram, né, eu fazendo isso, só que não falou nada. E aí no final eu fui fazer a entrega, quando eu voltei, eu fui para casa almoçar, né? Aí beleza. Aí quando passou já a segunda semana, a terceira, a quarta, na quarta semana, eu simplesmente fui dispensado.
porque eles disseram que mesmo eu trabalhando de forma produtiva, organizando todas as prateleiras da forma correta, separando os materiais de forma correta, como eles gostariam, é, não dava mais para me trabalhar lá porque eles estavam fazendo um corte de funcionário. E aí, o impressionante disso é que eles ainda fizeram questão, né, de dar desculpa e não falar diretamente o motivo pelo qual estava sendo mandado embora. Mas eu sabia que eles devem ter ficado com o pé atrás, porque eu sempre demonstrei desde o começo que não era uma pessoa facilmente influenciada, né, a fazer todo o trabalho que eles quisessem, ainda mais ganhando aquele salário. Que eu não era uma pessoa assim besta, que é o que eles gostam de contratar, de ter ali, né? Que não era puxa-saco nem nada. E aí, enquanto eles estavam me mandando embora, falaram que eu teria um futuro bacana, que eu tinha muita perspectiva de futuro, que eu tinha muita habilidade, que no mercado eu conseguiria coisas melhores. Falaram essa, né? Aí eu só consenti e fui, porque até mais eu não gostaria mesmo. Tudo que eu pedi para eles no primeiro dia, na entrevista, eles fizeram totalmente o contrário. Então eu acabei saindo desse supermercado. E eu vou dar aqui uma dica agora para vocês. Vou dar 6 dicas para você que é uma pessoa desperta e que não precisa se sujeitar a qualquer tipo de situação degradante como essa. Aí para você que está procurando um primeiro emprego aí, que não tem nenhuma experiência de trabalho, infelizmente vai ter que começar bem de baixo. Vou dar 6 dicas para vocês. No seu primeiro emprego, faça apenas aquilo que foi combinado. Deixe claro as coisas que você não gosta, principalmente caso eles perguntem isso, faça questão de responder. Faça um roteiro ali antes de fazer a entrevista, com alguns pontos que você não gostaria que acontecesse ali no seu ambiente de trabalho. A segunda dica, preze pelo respeito no trabalho e consigo. Seja sempre respeitoso, fale abertamente, fale de forma direta, mas sempre com respeito e principalmente, né, se dê respeito também. Veja quais são as situações, veja o que estão te pedindo, se é além daquilo que você deveria fazer, porque você não tem a obrigação de fazer tudo. Terceira dica, se controle. Essa é uma boa oportunidade no primeiro emprego, principalmente aqui no Brasil. Você vai ter que exercer o autocontrole mais do que nunca, principalmente porque você vai trabalhar ali com um peão, com um colega de trabalho chato, babão de chefe, com um chefe muitas das vezes desrespeitoso, que ele só por não ter mais do que você na carteira, ele vai pensar que ele é seu dono, mas não é assim. Então você vai ter que se controlar bastante, até mesmo para não gerar nenhum tipo de processo aí para cima de você. Inclusive, outra coisa que eu imagino que deve ter acontecido também para me ter sido mandado embora, foi que eu tirei foto daquilo que eles fizeram comigo, né? Que foi um claro desvio de função. Eu tirei foto, eles perceberam, e aí eles podem ter até se sentido intimidado, que eu metesse um processo para cima deles, só que eu não fiz isso, eu podia, mas não fiz. E aí vou dar continuidade para a quarta dica. Não fique parado no serviço. Os donos eles estão te observando e se eles não estão no ambiente de trabalho o tempo todo, eles colocam ali uma pessoa para ficar te observando. Então não fique parado. Até finja, se possível, que você está trabalhando. Busque sempre forma de se aprimorar. Ali no ambiente de trabalho ali, pode ser que não, mas dá para você aprender se você focar no pensamento de crescimento. Dá para você aprender várias coisas, mesmo que você não tenha interesse, é bom, porque aí pode ser que no futuro isso daí acabe te ajudando. Inclusive, o meu patrão, nessa época aí, ele tinha o pai dele também na loja, de vez em quando eles conversavam sobre negócio, né? Aí eu meio que fingia que tava trabalhando ali e ficava só escutando a conversa e tirei várias lições apenas de uma conversa que eles tiveram, que é uma coisa assim absurda. Quem tem muito dinheiro normalmente é porque a pessoa não é besta, né? Então ela tem um certo conhecimento. Então sempre busque tirar informações úteis sobre essas pessoas, sempre de forma respeitosa. Se você tem curiosidade de perguntar alguma coisa, para alguém que seja de uma classe maior do que a sua. Pergunte, não tem problema nenhum. Sempre tratando com respeito você consegue. E até no seu trabalho mesmo dá para você aprender ali. Então, vou dar outra dica, que é a última, que é a sexta, e foque no propósito. Se você tem um propósito bem definido, você vai com certeza passar por tudo isso de forma menos estressante, porque você tem um foco, você tem um propósito ali. Então, aquilo é basicamente uma etapa. Calma aí, tá a moto passando aqui, velho. Perdão. Foque no propósito e aquilo que você está passando ali pode não ser uma situação que você gostaria, não poderia ser uma situação ideal,
mas encare como uma etapa para você alcançar o seu objetivo. E essas são as dicas. E essa foi o meu relato, né? Minha primeira experiência de superemprego. E eu espero que vocês falem aí quais foram as experiências que vocês tiveram como um primeiro emprego aí nos comentários. Então, fiquem com Deus e um abraço.